Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova de matemática do SSA1, processo de ingresso 2024. Começando com a primeira questão, a galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Andrômeda. É a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, e seu nome derivado da constelação onde está situada. E, por sua vez, tem o nome derivado da princesa mitológica Andrômeda. Sendo o ano-luz a medida de distância percorrida pela luz no vácuo em um ano, cujo valor é aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, qual é o valor mais próximo da distância da galáxia de Andrômeda até a Terra? Então aqui a gente vai ter que multiplicar 2,54 milhões de anos-luz. Milhões é 10 elevado a sexta, por a distância em quilômetro de cada ano-luz. 9,5 vezes 10 elevado a 12. Aí você faz 2,54 vezes 9,5. 5 vezes 4, 20, 0 sobe 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, 7 sobe 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 9 vezes 4, 36. 6 sobe 3. 9 vezes 3, 45. Com 3, 48. Sobe 4. 9 vezes 2, 18. Com 2, 22. Somando, a gente vai ter 0, 13, 11, 4, 2. São três números após a vírgula. Então, isso vai dar 24,13. Vezes 10. Multiplicação de potência em uma base. Repete a base. E somos expoentes. 6 mais 12, 18. Tá? Só que para colocar em notação científica, esse número aqui tem que ser menor do que 10. Então, você tem 2,41 vezes 10 elevado a 19. Letra A. Questão 2. O filme Querida, Encolhi as Crianças, do diretor Joe Johnson, e lançado em 1989, apresenta a história fictícia de uma cientista que cria uma máquina capaz de comprimir as dimensões de objetos e acidentalmente encolhe os próprios filhos. Em uma cena na qual seus filhos já encolhidos estão no quintal da residência, tentando voltar para casa, o personagem Nick faz a seguinte observação: estamos a 20 metros de casa, que é equivalente a 5 quilômetros e 100 metros. É um longo caminho, mesmo para um homem da ciência. Supondo estarem corretas as estimativas realizadas por Nick, qual a escala foi adotada pelo personagem? Então, a escala é o desenho sobre real. A medida do desenho sobre a medida real, tá certo? Então, no desenho, a gente tem 20 metros. No mundo real, a gente tem 5 quilômetros e 100 metros, tá certo? Então, aqui, ó, 5 quilômetros e 100 metros, aqui a gente teria o seguinte, 5.100 metros. Tem que ter tudo na mesma unidade. Aí você simplifica, 0 com 0, 2 sobre 510, dividido por 2 em cima e embaixo, dá 1 sobre 255. E essa é a escala 1 para 255, letra B. Questão 3. O gerente de uma loja verificou que o gasto mensal com energia elétrica tem sido mais irregular do que o esperado. Por essa razão, consultou sua conta de energia elétrica, o consumo mensal em kWh dos últimos 12 meses, conforme a figura a seguir. Em seguida, calculou o consumo médio desses últimos 12 meses, registrando os meses cujo consumo de energia elétrica foi superior à média, para investigar as possíveis causas desse alto consumo. Quais foram os meses registrados pelo gerente? São os meses que foram superiores à média. Para calcular a média, a gente vai ter que somar tudo isso aqui e dividir por 12. A soma, não vou fazer tudo aqui não, já está feita, a soma é 1.500, tá certo? Você vai somar 78, mais 150, mais 118, até 124. Essa soma dá 1.500. Dividido por 12. Então, a média vai ser
125, beleza? Essa é a média. Quais meses estão acima da média? A gente tem esse e esse. São 4 meses, tá? Ó, dezembro, fevereiro, maio e setembro. Dezembro, fevereiro, maio, setembro e tem junho também, que eu pulei aqui, mas também tem junho. Então a resposta é a letra D. Questão 4. Brincando com números e operações matemáticas básicas, Gabriele, aluna do nono ano do ensino médio, ensino fundamental, elaborou as seguintes situações de lógica para desafiar seus colegas da sala de aula. Veja a explicação de Gabriele sobre o desafio. Em cada número da primeira coluna da tabela abaixo, são efetuadas horizontalmente 3 operações matemáticas até chegar ao resultado da quarta coluna. Analise cuidadosamente a tabela e descubra qual é o valor do número n que levou ao resultado 96. Então, os colegas lá responderam corretamente ao desafio encontrando o valor de n, cuja soma dos seus dígitos é igual a quanto? Então, vamos lá. Perceba que 2 para se transformar em 4, 2 para se transformar em 8, a gente vai multiplicar por 4. Tá? Então, aqui ó, é vezes 4. E de 8 para 24, vezes 3. E para cá, ó, eu divido por 2. Então, multiplica por 4, por 3, divido por 2. Pode ver que dá certo nos outros. Ó. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48, vezes por 2, 24. Então, para a gente voltar, a gente vai usar as operações inversas. Se eu estou dividindo ó, por 2, eu vou multiplicar a volta. 96 vezes 2. 2 vezes 2, 12, sobe 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19. 192. Aí aqui, ó, se eu estou multiplicando, eu vou dividir. Divido por 3. 19 por 3 dá 6, sobra 1, baixo 2, 12 por 3, 4, resto 0. 64, se eu estou multiplicando por 4, eu vou dividir por 4. 64 por 4, ó, 6 por 4 dá 1, sobra 2, baixo 4, dá 6. 16. Então o resultado é 16. O n é 16. A soma de seus dígitos, 1 mais 6 é 7. Letra E. Questão 5. Segundo o site melhorplano.net, para fazer adesão a um plano de telefone móvel, o usuário deve atender seu padrão de consumo elevado, devendo separar suas 3 últimas contas de celular e anotar as recargas dos últimos 3 meses, observando os dados de consumo anteriores. É possível ter uma média de quanto se usa a internet e ligações. Analise a situação a seguir. A empresa Conecta Telefonia oferta 2 tipos de planos para o uso no celular. Plano Ligue Bem, ligações limitadas para qualquer telefone em região do país, mais 5 GB de internet. Plano Ligue Quanto Quiser, 45 minutos de ligação para qualquer telefone em região do país, mais 5 GB de internet. O plano Ligue Bem custa R$ 64,20 e o plano Ligue Quanto Precisa custa R$ 9,60, sendo cobrado R$ 1,20 a cada minuto que o cliente excedeu o tempo de ligação do seu pacote. Com base nas duas propostas de plano de telefonia, o plano Ligue Bem passa a ser mais econômico que o plano Ligue Quando Precisar, a partir de quantos minutos de ligação mensal? Então, você tem o seguinte, ó, o plano Quando Ligue Quando Precisar custa R$ 9,60 mais R$ 1,20 por minuto. Que exceder, tá? Esse minuto é o que exceder. E eu quero que isso seja superior a 64,20. Quanto tempo vai demorar para ser superior? Então, vamos lá. Só resolver essa equação aqui, ó. 1,20 é 64,20 menos 9,6. 1,20x é 64,20 menos 9,60 dá 54,60. Então, você vai dividir 54,60 por 1,20 e vai obter essa divisão um valor que é 45,60.
40,5 minutos. Beleza. Como ele já usa 45 minutos, então, ó, 45 minutos mais um excesso de 45,5 minutos, quer dizer que a partir de 91 minutos, o plano Ligue Bem passa a ser mais vantajoso, certo? Questão 6. A Escola São Pedro de São Paulo irá promover um campeonato de futsal no final do segundo semestre de 2023 e, portanto, contratou um carpinteiro para construir um pódio de madeira como o da figura a seguir, para fazer a premiação das 3 primeiras equipes classificadas. Ele é formado por 3 blocos retangulares independentes, cada um com 6 faces, incluindo o fundo. Qual a medida da capacidade em metro cúbico do bloco central em que se apresentará o representante da equipe classificada em primeiro lugar? Então, o volume de um bloco retangular, o volume então vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Só que isso aqui tem que ser tudo em metro, tá? Comprimento 40, de metro é 0,4. Largura 30, 0,3. E altura, eu tenho 30 mais 20, dá 50, 0,5. E essa multiplicação vai dar 0,06 metros cúbicos. Letra D. Roberto pratica caminhar diariamente. Ele instalou no seu celular um aplicativo que registra o horário da caminhada, o percurso e o tempo gasto. O aplicativo dispõe de sistema de notificação que acessa os registros com os horários do início das caminhadas dos últimos 10 dias. Determina a moda desses valores, ó, a moda, tá certo? Moda, a gente já fez uma de média, agora é uma questão de moda. Programa uma notificação 20 minutos antes do horário, 20 minutos antes desse horário, para lembrar o usuário de fazer a caminhada. A tabela seguinte indica os horários de acesso do aplicativo nos últimos 10 dias anteriores ao dia de hoje. Que horas o aplicativo notificará o usuário hoje, lembrando de sua caminhada? Então, qual é a moda aí? A moda, ó, eu tenho 7,50, 7,50, 7,50 três vezes. Tá? 7,30 uma vez, duas. 7,40 uma vez, duas vezes. 7,35 uma vez só. E o 7,20 aparece uma vez e o 7,15 uma vez também. Então, a moda aí, no caso, é o 7,50. Só que o relógio notifica ele 20 minutos antes desse horário. Então, 20 minutos antes de 7,50 é 7,30. Resposta, então, letra C. Questão 8. Uma sinuosidade infinita foi construída da seguinte forma. A partir de uma circunferência AB, construiu-se a circunferência BC, cujo diâmetro mede 80% da medida do diâmetro AB. Em seguida, a partir da circunferência BC, construiu-se a circunferência CD, cujo diâmetro mede 80% da medida de BC. O mesmo processo repetiu infinitamente, obtendo infinitas semicircunferências, conforme a figura. Qual foi a medida do comprimento total da sinuosidade infinita obtida? Essa é uma questão que vamos usar o conceito de PG infinito, tá? PG infinita. Percebe que aqui eu tenho um diâmetro D, e aqui eu tenho 80% de D. Aqui 80% de D. Então eu começo com D, depois 80% de D, é 0,8D, depois 80% desse valor, é 0,64D, e assim por diante. Eu tenho uma PG infinita, onde o primeiro termo, no caso aqui, se a gente colocar esse D em evidência, você teria algo mais ou menos assim, ó, 1, 0,8, 0,64 e assim por diante. Então, eu tenho uma PG infinita, onde o primeiro termo é 1,
e a razão é 0,8. O A1 é igual a 1 e a razão 0,8. O quociente é 0,8. Tá? Para a gente calcular a soma desses comprimentos, a gente tem que levar comprimento de uma circunferência, é π vezes d. Como isso aqui é uma semicircunferência, a gente divide por 2, tá? Eu tenho esse comprimento, depois tem um outro, tem um outro, tem um outro. Eu tenho vários d aqui. Eu tenho um d, tenho um d1, tenho um d2, tenho um d3 e assim por diante. Só que esses d's são justamente esses valores aqui, ó. O d1 é 0,8d, o d2 é 0,64d e assim por diante. Então, a gente vai ter que somar esses comprimentos inteiros. Somar esses comprimentos é a mesma coisa que você, ó, multiplicar o comprimento π sobre 2 vezes a soma desse D1, D2, D3, D4, D5, que é a soma dessa PG infinita. A soma dessa PG infinita. Então, a gente tem que calcular essa soma. A soma de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Só tem valor real se o Q for menor do que 1. Se o módulo de Q for menor do que 1. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. A soma vai ser A1, 1 menos 0,8. Isso aqui é 1 sobre 0,2. E aqui, então, é 0,5. A divisão é 5. Então, essa soma é 5. Então, o que a gente vai ter aqui é que o comprimento vai ser π sobre 2 vezes 5. Só que isso é 5 vezes o valor de d, né? 5 vezes o valor de d. Então, na verdade, esse comprimento é 5 vezes o comprimento da semicircunferência. O comprimento da semicircunferência é π sobre 2 vezes d. Aqui eu tenho 5 vezes π sobre 2 vezes d. Então, a resposta aqui, então, é a letra C. Questão 8, letra C. Questão 9. O número de diagonais radiais que passa pelo centro de um polígono regular pode ser expresso pela função, no qual n é o número de lados do polígono, com n pertencentes naturais e n maior que 3, e d é o número de diagonais radiais. Qual é o valor dessa soma? Vamos lá. D4. D4 é, ó, se o n é 4, é par, então vamos usar essa expressão aqui, 4 sobre 2, 2. D5. Ó, o n é ímpar, dá 0. D6 é par, dá 3. D7 é ímpar, dá 0. D98 é par, 98 por 2 dá 49. D99 é ímpar, dá 0. E o D100 dá 50. Certo? Só quero calcular uma soma. Aqui, nesse caso, agora eu vou ter um problema de PA, uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 2, e perceba que aqui eu tenho 2, 0, 3, 0, 49, 0, 50. Então, esses zeros aí a gente vai ignorar. Então, eu vou ter que somar 0 dá 0. E eu vou reescrever isso aqui, ó, como sendo esse carinha vai ser o A1, esse aqui vai ser o A2, certo? E por aí vai. É o último termo. Esse último termo aqui vai ser o A49. Eu tenho 49 números pares aí. E perceba que eu tenho, começo no 4, vou até o 100. Então, se você dividir 4 por 100, 4 menos 100 dá 96, mais 1 dá 97. Então, 97 números aí. 97 números, só que são 49 impares, começa com par e termina com par, e 48 ímpares. Então, aqui o último termo é 49. Então, nossa PA, a soma vai ser, a soma dos 49 termos vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2.
A1 é 2, a N é 50, o N é 49 sobre 2. 52 vezes 49 sobre 2. 2.548 sobre 2, 1.274. Letra E. Questão 10. O supermercado Pague e Leve está com a seguinte promoção na compra de chocolates Cacau Intense. Chocolate Cacau Intense, R$ 7,73 cada um. Só que se você pagar 3, leva 4. Sofia gastou na promoção e comprou 4 chocolates Cacau Intense. Quanto ela economizou na compra? Ó, se ela comprasse 4 aqui, ó, 4 vezes 7,73, 12, 28 com 29, 30. 192. Se ela comprar 4 aqui, 0, 32, 2 sobre 3, dá 23 e 20. 30,92 menos 23,20, 2, 7, dá 7,72. E é bem próximo do preço de um chocolate mesmo, né? Isso é 7,73. Então, isso aí, letra E. Questão 11. A família Souza gasta 30% de sua renda mensal com aluguel, 10% com despesas educacionais e 20% com alimentos e materiais de limpeza, restando 1.800 para outras despesas no mês. Qual é a renda mensal da família Souza? Ó, 30% mais 20%, 30% mais 10%, 40%, mais 20% dá 60%. 60% é que eles gastam, sobra 40%. E esse 40% corresponde a 1.800. Então você tem 40%, que é o que resta, corresponde a R$ 1.800. 100% vai corresponder a X. Multiplicando cruzado, ó, 40x igual a 1.800 vezes 100, corta um zero com zero, x vai ser 18.000 por 4, 18.000 por 4 dá 4.500. Letra B. Questão 12. Um relógio inteligente dispõe de uma interessante nova tecnologia. Ele registra diariamente o horário em que você dorme e o horário em que você acorda, gerando a tabela com esses horários. Essa tecnologia permite ao usuário inspecionar se está dormindo um número adequado de horas diárias. A tabela a seguir apresenta esses registros para 7 noites de sono consecutivas. Qual a medida do número de horas dormidas por este usuário nestas 7 noites de sono? Então, vamos lá. Ó, aqui começou com 7 horas. Aqui, 9. Aqui, 8. Aqui, 6. Aqui, 7. Aqui, ó, 8. E aqui, 12. A questão quer saber qual é a mediana. Tem uma questão de média, de moda e mediana. As três medidas de índice central. Ó. Mediana você tem que colocar em ordem. Então, você tem 6, 7, 7, 8, 8, 9 e 12. São 7 números. Então, aqui o quarto número vai ser a mediana, o número central. Então, a resposta é a letra E, 8. Questão 13. Na construção das casas de um bairro, foram construídos 2 tipos de reservatório de água. E cada casa só tem um dos tipos. A razão entre os volumes inteiros do primeiro tipo de reservatório e do segundo é de 3 para 5. E a soma desses volumes é 16 metros cúbicos. Qual é o valor absoluto obtido da diferença entre as capacidades desses dois reservatórios em litros? Então, a razão entre o volume A e o volume B do reservatório é 3 para 5. Então, daqui você tira aqui
VA está para 5, assim que, e o VB para 3, beleza? Essa igualdade aqui. A soma é 16, então VA mais VB é 16. Quer dizer que o VA vai ser 16 menos VB. Então, você substitui aqui, ó, 16 menos VB, e multiplica 5, é igual a 3 VB. 16 vezes 5 dá 80, menos 5 VB, é igual a 3 VB. Quer dizer o seguinte, 80 é igual a 8 VB, implica então que VB vai ser igual a 10. Se VB é 10, VA é 6, né? 16 menos 10, 6. E o valor absoluto da diferença, a diferença no caso aí vai dar 4.000 litros, letra B. Questão 14. As microempresas podem ser definidas segundo seu faturamento e não pode passar de 360 mil. Segundo o portal da indústria. Uma microempresa faturou 148 mil no primeiro ano, 146 no segundo, 144 no terceiro, e assim por diante, manter esse padrão. O padrão aí está diminuindo em 2 mil de faturamento, né? Quanto deverá faturar durante uma década? E durante uma década, a soma do faturamento vai ser de quanto? Perceba que eu estou diminuindo aí sempre o mesmo valor. Então, isso aqui é uma questão também de PA. Tá? PA, onde a razão, no caso aqui, é menos 2, tá? Menos 2 mil. Então, você tem o primeiro termo, que é 141, 148. Então, você quer saber o décimo termo. Vai ser 148, eu vou ignorar os mil por enquanto, mais 10 menos 1 vezes menos 2. Isso é 148 menos 18. Né? 10 menos 1, 9. 9 menos 2. 9 vezes menos 2, menos 18. Então, isso dá 130. Então, são 130 mil no décimo mês. Ele quer saber a soma, tá? Então, a soma vai ser 148 mais 130 vezes 10 sobre 2. 278 vezes 5. 2 cancelar com 10 dá 5. E isso dá 1.390. Com 3 zeros dos 1.000, 1.390.000. Letra B. Questão 15. Um grupo de acadêmicos de um curso de Física e Atividades Experimentais criou um pequeno foguete F e o lançou de um ponto O do solo. O foguete descreveu uma trajetória parabólica cuja equação foi y igual a menos x ao quadrado mais 80x e retornou ao solo a 80 metros do ponto O. Após alguns segundos, qual foi a altura máxima alcançada? A altura máxima é o x do vértice, tá? É o y do vértice. O x do vértice seria o ponto de altura máxima. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta, menos b ao quadrado. 80 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Dividido por 4 vezes menos 2. Menos 1. Menos 1. Menos 80 ao quadrado dá 6.400 sobre menos 4. Isso dá 1.600. 1.600, letra D. Questão 16. O texto a seguir traz uma curiosa história sobre o matemático francês de Moivre. Uma lei interessante envolvendo a morte de Moivre. Segundo ele, de Moivre teria revelado, certa ocasião, e daí para frente teria que dormir em cada dia 15 minutos a mais que no dia precedente. E que quando essa progressão aritmética atingiu 24 horas, ele de fato teria morrido. Supondo que, após a revelação de Moivre tenha se passado X dias até sua morte, quantas horas ele havia dormido no dia em que fez a revelação? São 15 minutos, tá?
15 minutos. 15 minutos é 0,25 horas, tá certo? Então, isso é por dia. Vezes x, 0,25 vezes x, 24 menos esse valor. Quanto ele dormiu naquele dia. Questão 17. Roman Opolka, artista francês de origem polaca, no dia de 1935, iniciou uma série de pinturas de números. Escreveu o número 1 no canto superior esquerdo do quadro, depois o 2, etc., obtendo o bastão escrever todos os números até o infinito, ou até onde conseguisse chegar em sua vida. Pintou 233 quadros, usando sempre telas de mesmo tamanho e o número em traços idênticos. Cada quadro continuava onde o anterior tinha terminado. Começou a pronunciar os números pintados e gravar em 1972 e sempre tirava uma foto em frente ao quadro pintado, para registrar o contraste entre o crescimento dos números e o envelhecimento do artista. O número final que ele pintou foi 5.607.249, segundo o Wikipedia. De acordo com as informações do texto, qual foi o número total de algarismos pintados por Roman Opolka nos 233 quadros? Então, temos que contar os algarismos, tá? E a gente vai separar em intervalos, tá certo? Então, começou com o número 1. Então, entre 1 e 10, ele pintou 11 algarismos, tá? Como assim 11 algarismos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10 tem 2 algarismos. Vão dar 11 algarismos. Aí, entre o 11 e o 99, você vai subtrair 99 menos 11. Isso vai dar 89 e somar 1. Sempre que a gente quer saber quantos números tem no intervalo, a gente subtrai o maior pelo menor e soma 1. Então, aqui, 99 menos 11 dá 88. Aí, mais 1 dá 89. 89 vezes 2, são 2 algarismos por número, 178 algarismos. Aí, agora, entre 100 e 999. Vamos lá. Subtraindo dá 899 mais 1, então eu tenho 900 algarismos, só que vezes 3. 900 vezes 3, 2.700. Eu tenho 900 números, cada número com 3 algarismos, né? Agora com 4, 1.000 até 9.999. São 9.000 algarismos, são 9.000 números, vezes 4 dá 360 mil. Dá 36 mil. Agora, 10.000 até 999 mil. São 90.000 algarismos vezes 5. Dá 450 mil. São números vezes 5, né? E agora 100 mil. Até 999.999. É um total aí de 900 mil números com 6 algarismos. Dá 5.400.000 algarismos. E por fim, entre 1 milhão e o número final dele foi esse. 5.607.249. Aqui a gente vai ter um total de algarismos de 32.250.750. Aí é só somar tudo. E essa soma total de algarismos vai dar 38.139.639. Letra B. Questão 18. Partículas elementares e as forças da natureza. A força eletromagnética entre dois elétrons é de cerca de 1 milhão de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de vezes maior que a gravitacional.
A partir do exposto, a razão entre a força eletromagnética entre dois elétrons e a força gravitacional é de cerca de quanto? É 1 milhão, que é 1 vezes 10 elevado a 6, de milhão, estou aqui, 1 milhão de milhão, vezes 10 elevado a 6. De milhão, vezes 10 elevado a 6. De milhão, 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 10 elevado a 6. De vezes maior. Então, vamos lá. Isso aqui é 1 vezes 10. Vamos somar os algarismos. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 10 elevado a 42, letra B. Questão 19. Na entrada do parque de uma cidade, foi posto um imenso portal em formato de parábola, com incríveis 18 metros de altura e 6 de base. O portal recebeu uma placa com 4 metros de base, na qual está escrito Bem-vindo a uma altura H. A figura a seguir apresenta um esquema do portal, assim como sua representação em um plano cartesiano. Aqui a altura H em metros foi colocada a placa Bem-vindo. Esse pontinho aqui, ó, esse ponto aqui, tem umas coordenadas no eixo X. Como uma parábola é simétrica, esse ponto aqui tem coordenada 1 e esse coordenada 5, tá certo? Esse intervalo entre 1 e 5 tem exatamente 4 metros. Então, o que a gente tem que calcular é que o valor de H vai ser igual ao f de 1, e igual também ao f de 5. Só quem é a função f que tem essa parábola? A gente tem que descobrir. Ela é uma função da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx. Não tem o c, porque o gráfico toca o eixo y no ponto zero. Então, c é zero. A gente tem algumas coordenadas aqui, né? A gente tem a coordenada aqui, ó, 6 e 0. E a gente tem essa coordenada aqui, que é esse ponto, que é o vértice da parábola. E o vértice da parábola aqui, ó, ela divide esse segmento aqui em dois segmentos iguais. Então, esse ponto aqui é o ponto 3, ó. 3 e 18. Eu tenho o f de 3. O f de 3 é quem? A vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3, e isso dá 18. É o vértice da parábola. 9a mais 3b igual a 18. A gente tem esse ponto. E a gente tem um ponto 6 e 0. F de 6 é igual a vezes 6 ao quadrado mais b vezes 6 igual a 0. 36a mais 6b igual a 0. Duas equações. Vamos colocar aqui, ó. 36a mais 6b igual a 0. E a outra equação, 9a mais b mais 3b em duas equações, a gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente subtrair aqui, não vai dar para calcular o valor, né? A gente vai ter que multiplicar a primeira equação de baixo por 2 para eliminar o b. Então, a gente vai ter 36a mais 6b igual a 0, vezes 2, 18a, mais 6b igual a 36. Agora dá para subtrair. 36 menos 18 dá 18a, 6 menos 6 dá 0, 0 menos 36, menos 36. Então, a é menos 2. Se o a é menos 2, quanto é que é o b? A gente pode pegar qualquer equação aqui, né?
achar o valor de B. Por exemplo, aqui a equação aqui em cima, eu tenho 36 vezes menos 2 mais 6b igual a zero. 72 negativo mais 6b igual a zero. Quer dizer que 6b vai ser igual a 72. E o b, então, vai ser 72 dividido por 6. Dá 12. Então, a função f de x igual a menos 2 x ao quadrado mais 12x. E a gente quer calcular aí, no caso, o f de 1 ou o f de 5. Tanto faz. Vamos lá, o f de 1. Menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 12 vezes 1. Menos 2 vezes 1 mais 12. Menos 2 mais 12, 10. Então, H é 10. Letra D. O peso P de um objeto a uma altura H acima do nível do mar satisfaz a seguinte equação, em que P0 é o peso do objeto ao nível do mar, R é o raio da Terra. Se o objeto com peso P está a uma altura H, cujo valor é 3 vezes o do raio da Terra, qual é o valor da razão do peso P sobre P0? Então, vamos lá. Peso desse cidadão vai ser R sobre R mais H. Só que H é 3 vezes o raio. 3R ao quadrado vezes P0. Então, vou dividir P por P0. Ele quer saber justamente essa razão. Ó, aqui a gente vai ter R sobre 4R, isso ao quadrado. Cancela R com R, fica 1 sobre 4 ao quadrado. E é a mesma coisa que 1 sobre 16. Letra E. Questão 21. Lucas tirou nota 2 na primeira prova de matemática, mas ele sabe que, se tirar 10 em cada uma das outras provas dessa unidade, conseguirá obter média 8. Quantas provas de matemática foram realizadas na unidade? Ó, ele quer uma média 8, tá? Ele tirou 2 na primeira prova e vai tirar 10 nas outras. Só que eu não sei quantas provas são, chama de x. Se isso é uma média, eu tenho que dividir a soma pela quantidade. A quantidade aqui, no caso, vai ser x mais 1, que é a quantidade x de provas com nota 10, mais a prova que ele tirou 2. Isso tem que dar 8 de média. Passa esse x mais 1 para o outro lado multiplicando, você vai ter 2 mais 10x igual a 8x mais 8. 10x menos 8x é igual a 8 menos 2. Vai ter 2x igual a 6, ou seja, o x é 3. Só que o x é 3, mas tem a prova que ele tirou 2. Então, são 4 provas no bimestre. Quantas provas foram realizadas? 4. Letra D. E a última questão, para a gente encerrar o vídeo. Na escola São Pedro, as turmas têm entre 20 e 35 alunos para o trabalho de construção de sólidos geométricos com uma de suas turmas. Marcelo resolveu montar grupos com os alunos. No entanto, o professor encontrou um problema. Se ele formar grupos de 2 alunos, sobra um aluno sem grupo. Se ele formar grupos de 3 alunos, também sobra um. Inacreditavelmente, se ele formar grupos de 4, também sobra um. Afinal, quantos alunos tem nessa turma? Se eu pegar a quantidade N de alunos, dividir para 2, dá um valor Q1 e sobra 1. Se eu pegar essa dividade N novamente e dividir para 3, dá um valor Q2, só que sobra 1 novamente. Se eu pegar N e dividir para 4, dá um Q3 e continua sobrando 1. Ou seja, o N ele é 2Q1 mais 1, só que o N também é 3Q2 mais 1. O N também é igual a 4Q3 mais 1. Passando esse 1 para o primeiro membro, a gente vai ter que o N menos 1 é igual a 2 vezes Q1. E tem que o N menos 1 é igual a 3 vezes Q2. E a gente tem que o N menos 1 é igual a 4 vezes Q3. Ou seja, o N
menos 1 é múltiplo de 2, 3 e 4. Aí você multiplica. 2 vezes 3 vezes 4, isso dá 24. Ou seja, o n menos 1 pode ser 24. E 24 está entre 20 e 35. Ou seja, o n vai ser 25. O n é 25, letra B. E assim a gente encerra a resolução desse vídeo.